Olá, turma! Estamos aqui na parte 2. Na verdade, a gente iniciou agora uma série sobre cinética química. A gente decidiu começar com combustão, porque cinética química a gente ainda vai falar de velocidade mesmo média de reação. A gente vai falar dos fatores que influenciam a reação, a sua velocidade, tá bom? A gente vai falar também das propriedades que também podem influenciar na cinética química, como pressão, temperatura, entre outras coisas. Então, assim, esse vídeo aqui é para a gente fechar um pouco a parte de combustão. Então, a gente já viu o que é a combustão, tá bom? E combustão, gente, só para agregar um pouquinho mais, é toda a reação onde um combustível, que é um material oxidável, vai reagir com um comburente, que é provavelmente um gás ou alguma composição que contenha pelo menos 13% de gás oxigênio, tá bom? Acima. Então, a concentração de gás oxigênio vai influenciar na combustão, por exemplo. E também, gente, é interessante pensar que nessa reação há sempre liberação de energia, como a gente já viu, né? Produção de calor, de fogo, né? De luz. Então, é uma reação exotérmica, o que significa liberação de energia. Nas que são endotérmicas, significa o quê? Que há absorção de energia. Já no caso, vai ser sempre exotérmica, tá bom? Então, ela vai ter sempre liberação de energia, liberação em forma de calor. Gente, hoje aqui na minha rua tá impossível, né? Com muito carro e tal, mas é o que a gente tem. Agora vamos de fato para a segunda parte, que é como evitar incêndios, quais são os tipos de incêndio, né? Os tipos de extintores, tá bom, gente? Os incêndios são classificados em 4 tipos: o A, o B, o C e o D. Vamos começar pelo A. O incêndio do tipo A são incêndios em materiais sólidos. E esse incêndio acontece principalmente na superfície e na profundidade dos materiais. Por exemplo, madeira, tá bom? Mas pode ser tecido, pode ser papel, pode ser plástico. Então, sempre lembrando, na superfície e na profundidade. Porque às vezes as madeiras, por exemplo, têm veios, tem ali espaços onde a brasa pode percorrer, onde a cinza, onde o fogo pode adentrar, tá bom? Então pode ocorrer também na profundidade desses materiais. E esses materiais são comuns também por deixar resíduos, como cinzas, fuligem, brasas e carvão, por exemplo. Os extintores adequados para extinguir esse tipo de incêndio é o de água, o pó químico, que tem essa fórmula aqui, que também é conhecido como bicarbonato de sódio, tá bom, gente? Pode ser conhecido como hidrogênio carbonato de sódio, tá bom? Mas há um outro tipo também, que é o de gás carbônico. Então, esses 3 tipos, basicamente, são os mais adequados para esse tipo de incêndio. Os incêndios do tipo B acontecem principalmente em líquidos inflamáveis, como óleos, gasolina, querosene, diesel, álcool, entre outros, tá? Por ele ser líquido, o incêndio acontece normalmente só na superfície, tá bom, gente? E assim, eles não deixam resíduos. Normalmente, o produto dessa queima, dessa combustão, vira praticamente gases ou água no estado gasoso devido à alta temperatura. Os extintores mais adequados é o de pó químico e o de gás carbônico. Agora vamos para os incêndios do tipo C, onde ocorre em equipamentos, né, normalmente ligados à corrente elétrica, equipamentos elétricos. É um tipo de incêndio perigoso que precisa de muita cautela, mas assim, caso a rede elétrica seja desligada, o que é que acontece? Esse tipo de incêndio sofre uma mudança de classificação e passa a ser classificado como do tipo A, que é em materiais sólidos, tá bom, gente? Mas enquanto a corrente elétrica do tipo C, porque é necessário observar algumas normas. Por exemplo, o tipo de extintor. Vai usar extintor de água? Não, porque a água pode conter íons ali e esses íons dentro da água pode conduzir corrente elétrica, aumentando a área assim de atuação da corrente, podendo provocar acidentes, tá bom? Então, quais são os mais indicados?
o de pó químico e também o de gás carbônico. Agora chegamos no nosso quarto e último tipo de incêndio, que é do tipo D. Ocorre normalmente em metais que se inflamam facilmente. E que metais são esses? Sódio, magnésio, potássio, titânio, alumínio em pó, que possui uma área de contato maior, facilitando assim a sua combustão, tá bom? O método agora para extinguir esse tipo de incêndio vai ser por abafamento por areia. Então, normalmente o que se faz, se lança areia ali, aí se forma uma camada, fazendo com que esta camada de areia faça um isolamento com o comburente, que é o ar com oxigênio. Então, fazendo cessar assim a combustão e também o incêndio. Não poderia deixar de falar um pouco mais sobre os tipos de extintores. Vamos falar primeiramente de água pressurizada. A água ali contida normalmente é impulsionada por um gás, que pode ser nitrogênio ou, por exemplo, o gás carbônico. Ao ser lançado, ele resfria e abafa o local de incêndio, fazendo com que esse seja cessado. Ele é muito adequado para o combate de incêndio de materiais sólidos, por exemplo, madeira, tá bom? Agora eu vou falar do extintor de gás carbônico. Além de abafar e resfriar, o gás carbônico ele não conduz eletricidade. Ele é indicado tanto para materiais sólidos quanto líquidos, como também aqueles que conduzem energia elétrica, que seria o tipo C de incêndio. Agora eu vou falar um pouco do extintor de pó químico. Como a gente sabe, dentro dele existe ali um bicarbonato de sódio, que é um sal. E ali, além de abafar o incêndio, né, o abafamento é muito importante porque é o isolamento entre o combustível e o comburente, fazendo cessar assim o incêndio. Ele, na sua decomposição, ele vira carbonato de sódio, vira também gás carbônico e produz água. Essa trinca acaba resfriando também o sistema. Ele é muito utilizado também em incêndios do tipo A, do tipo B e também do tipo C, que são ali onde passa a corrente elétrica. Eu gostaria de falar aqui por último de um outro tipo de extintor que é de espuma mecânica. Ele contém dentro de si água, ar pressurizado e também um produto que é o espumante, tá? Que vai fazer a espuma. Ele é muito utilizado em ambientes onde está tendo risco de vazamento, por exemplo, derramamento de combustível, tá bom? Em navios, onde pode estar também ali transportando uma carga inflamável, quando, por exemplo, há um tombamento de um carro que leva tipo querosene, entre outros produtos. E aí, ao risco de espalhamento, é utilizado bastante esse tipo para conter. Tá? A espuma que é formada com a água, com ar pressurizado, ela contém ali, fazendo isolamento e o resfriamento do ambiente que está sendo combatido. Então a gente pode perceber que ele pode ser utilizado em postos de combustível, em aeroportos, entre outras, tá bom? Gente, vamos ficar por aqui. Nós vamos de fato adentrar na cinética química nas próximas aulas, onde de fato vamos ter aulas muito mais dedicadas aos conteúdos, aos conceitos básicos da cinética, à velocidade média das reações, aos fatores que influenciam a velocidade, a teoria das colisões. Então a gente vai falar um pouco de teoria de colisões, quando é que pode ocorrer reação química, quando não pode, e vamos estar trazendo todo esse assunto que é muito importante para o entendimento da química como um todo. Valeu? Vamos ficar por aqui. Se inscreva no canal, dá o like, compartilha e ativa as notificações para você não perder, tá? E ficar por dentro de tudo. Valeu, meu nome é Leonardo Oliveira, sou professor aqui de Química. Eu quero mandar um beijão para meus estudantes ali do CEP do Campo Paulo Freire, né? Principalmente as turmas de nutrição e as turmas ali também de agroecologia da tarde. Tá bom, gente? Fiquem bem. Saúde para todos, bons estudos, qualquer coisa é só chamar. Valeu!